Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à Comissão Científica por esse honroso convite, estar numa mesa tão seleta. Me coube uma pergunta que não é fácil respondê-la. Mas o meu primeiro slide também vai ser o meu último slide. O melhor preditor de risco para que nós causemos menos danos no paciente é uma tomada de decisão conjunta. Ela é fortemente embasada nas diretrizes quanto classe de recomendação e nível de evidência, se possível, centralizar o paciente nessa tomada de decisão, nessa jornada desse paciente e incluir o cardiologista, intervencionista e cirurgião cardíaco. Recentemente, a gente tem uma experiência com o time multiprofissional na nossa instituição. Eu estou aprendendo muito com as outras subespecialidades. Acho que esse time, o Heart Team, ele precisa expandir para que nós controlemos realmente os fatores de risco. A estratificação e o score de risco na doença coronariana, a intervenção ela traz alguns benefícios no paciente apropriado, aumento de sobrevida e diminuição de sintomas, mas em particular, nós, como intervenção, diminuímos os eventos cardiológicos futuros, quase que um procedimento profilático num doente assintomático, isso traz maiores responsabilidades, a gente precisa entender qual paciente tem algum risco. Se nós olharmos os fatores de risco que precisam ser considerados nesse time, tem desde a anatomia coronariana, e o Syntax Score mostrou que só a anatomia coronariana ele é muito fraco para predizer o futuro desse paciente. Nós precisamos conhecer os nossos resultados locais, as nossas limitações. Há fatores intrínsecos dos pacientes, mas as comorbidades elas precisam ser analisadas com um pouco mais de parcimônia. Principalmente, eu aprendi que fragilidade tem um forte impacto. E na PUC, como o professor Ricardo falou, uma comunidade muito pobre, quase 40%, 35% dos doentes que chegam para a cirurgia de revascularização do miocárdio são anêmicos. A gente precisa começar a tratar desde o começo esses pacientes. Alguns fatores de riscos a gente precisa assegurá-los, que não deixar perder o paciente entre o diagnóstico e o tratamento eletivo. Vocês vejam que fração de ejeção mais reduzida, tronco de coronária esquerda, doença triarterial, esse doente está exposto, principalmente quando fala de doentes de saúde pública, que muitas vezes aguardam um pouco mais. Do ponto de vista, quando a gente fala em intervenção, é muito simplista nós fazermos essa divisão, se o doente ele é triarterial ou não triarterial, e mesmo assim, se nós pusermos alguns fatores clínicos mais simples, como o sexo, a idade do paciente, se ele é diabético ou não, isso não garante a efetividade, o estudo Isquímia mostrou isso. A restenose é muito mais avançada nesses pacientes do stent, também provavelmente oclusão de enxertos em cirurgia também, mas os eventos em 3 anos são bastante acentuados. Esse é um slide de uma certa forma provocativo, quando um cirurgião apresenta um slide, mas aqui eu tiraria até o termo percutâneo e colocaria revascularização, tanto cirúrgica quanto por angioplastia. E esses 4 pilares, eles mostram por que a gente tem falhas no tratamento. Principalmente eu gostaria que vocês se ativessem a esse gráfico em vermelho, a importância dos pontos de vulnerabilidade, tanto quanto o tamanho da área isquêmica, quanto os fatores clínicos do paciente. Se nós ignorarmos esses pontos, nós vamos perder o planejamento, tanto do tratamento desse paciente, quanto da estratificação, e o potencial benefício daquele risco que nós fizemos o paciente correr, nós vamos perder no segmento desse paciente. Os scores de riscos tradicionais, a cirurgia muito scores de riscos que comparam com a angioplastia e cirurgia, principalmente nos primeiros 30 dias, e muitos envolvidos a morte hospitalar, mas esses scores de riscos eles estão extrapolados de populações que eles não foram testados e muitas vezes ele foi feito com subgrupos de paciente e a gente acaba generalizando. De um outro ponto de vista, alguns scores de riscos apenas comparam doentes de alto risco e baixo risco. A cirurgia ela usa muito o EURScore, o STS, o Syntax Score. É claro, alguns comparam cirurgia com angioplastia, mas o fato que o EURScore é um dos mais utilizados, ele subestima a mortalidade em pacientes de alto risco e quando a gente usa a parte logística, ele superestima a mortalidade observada. Tanto é que o EURScore está sendo repaginado, todos esses comemorativos clínicos à direita, que vocês veem no gráfico, estão sendo acrescentados no EURScore. Eu gostaria de chamar a atenção, algumas coisas mudarão de conceito, por exemplo, que a cirurgia de urgência passará a ser aquele paciente que não veio de casa e não que ele se internou por alguma síndrome coronariana aguda, mas principalmente fragilidade e o conceito de mortalidade hospitalar na alta hospitalar e não mais em 30 dias.
As diretrizes americanas, elas usam muito as diretrizes, as 40 variáveis clínicas, e pelo primeiro score que comparou duas variáveis angiográficas, ele tem uma recomendação muito grande das diretrizes americanas. Ele é extremamente bom para a cirurgia de coronária, ele é extremamente bom até um médio segmento desse paciente. Com o passar dos anos, esses scores vão perdendo o seu peso. Mas vamos ver um caso clínico. Uma paciente feminina, 65 anos, triarterial com DA proximal, diabética, angina aos esforços, fração de ejeção reduzida, tem um clírice de creatinina mais baixo. No Euroscore ela tem 1,25. Aqui nos scores a gente não tem obesidade importante, que é nesse caso, artrite reumatose com uso de corticoide. Será que essa é uma paciente de baixo risco realmente? Então a gente precisa ver um pouquinho mais. O primeiro score que fez uma divisão grande do ponto de vista que apoiou e mudou a nossa conduta foi o Syntax Score, mas quando ele se baseou, como eu já falei antes, só no detalhe anatômico, classificando em baixo, intermediário e alto risco, e não se considerou as variáveis clínicas, ele tinha algumas limitações. Quando nós acrescentamos reserva de fluxo, ele mostrou que os pacientes de alto risco tinham muito mais eventos quando nós só considerávamos o poder anatômico para essa tomada de decisão. O Syntax 2, ele foi agregado variáveis clínicas e isso trouxe uma maior acurácia para ele, mas quando a gente não segue esse Syntax Score, ele tem algum peso, mostrando a sua validade. Esse é um trabalho mostrando que quando o Syntax apontou que ele fosse um paciente de revascularização cirúrgica, ele foi randomizado num braço para angioplastia, ele teve uma evolução quase 15% de eventos, e quando ele foi seguido para a cirurgia, ele mostrou 4%, mostrando que ele sim tem uma validade importante para nós apresentarmos. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui no segmento do Syntax, mas ele continua em evolução. O professor Miguel vai falar um pouquinho do futuro desses pacientes após a intervenção, mas eu gostaria de salientar que é extremamente importante. Eu vejo revascularização incompleta como um grande problema no futuro desses pacientes, mostrando que tanto para a angioplastia quanto para a cirurgia a gente precisa entender o que ficou deixado para trás, a revascularização incompleta. Esse é um caso, talvez, nessa angiografia, seja um doente não tão bom para os dois tratamentos de intervenção, mas ele tinha um Syntax nativo de 32, um Euroscore de 3%, um doente poderia ter sido até caminhado para a cirurgia, mas deixou um Syntax residual de 21 e acima de 8 de Syntax no final, residual, no final de um ano, a mortalidade dele é extremamente mais avançada do que aquele paciente que foi tratado de uma forma completa. A mesma coisa vale para a cirurgia, só que o número muda um pouquinho de cirurgia 22, mas vocês vejam, é um paciente que tinha um leito coronariano distal um pouquinho desfavorável na coronária direita, um pouquinho na marginal, foi feita uma mamária DA, teve uma oclusão da ponte para uma das coronárias, e ele ficou com um Syntax de 11. Então, esses pacientes, talvez, eles percam a vantagem em algum momento da intervenção e fica um pouquinho que o isquímia mostrou, então precisa conhecer esses pacientes. Com o passar do tempo, aqueles scores de risco que nós estudamos para fazer a intervenção, eles vão perdendo a sua força. Por exemplo, os 3 fatores de riscos que afetam muito a cirurgia de um ponto de vista imediato. Se o paciente tem a presença do balão intra-aórtico, uma reoperação ou uma cirurgia de emergência, esses fatores vão perdendo ao longo do tempo. E outros fatores eles vão se acentuando, como a presença de diabetes, a gente vai ficando mais velho, e a DPOC. Um fator ele é fortemente impactante, que é a doença renal, que era um pouco do caso do que eu mostrei, uma doença que tinha uma função renal, que assim que caminhar para a diálise, ela é uma forte impactante de mortalidade a médio prazo. Então, essa nossa paciente, ela está longe de ser uma paciente de baixo risco. A gente não pode classificá-la sem ter um olhar individualizado para essa paciente. Eu sou capaz até de apostar que pouquíssimos cirurgiões colocariam mais de um enxerto arterial, mais do que a mamária DA, numa senhora obesa, diabética. Normalmente, esses pacientes eles ficam sem o benefício de vários enxertos arteriais. A cirurgia ela vem mudando bastante, mas como toda evolução, agregando toda a área da cardiologia. Hoje já se fala num Heart Team B, que é a inclusão já da angiotomografia através de alguns métodos até de reserva de fluxo derivado, é capaz de, no momento do diagnóstico desse paciente, nós já termos algum planejamento ou para tratamento clínico, ou para angioplastia, ou para cirurgia, e a presença do Heart Team ele é fundamental.
Se nós olharmos da minha área, eu sou cirurgião, aqui é o topo da tabela que está em vermelho, esses pacientes, acho que esse Syntax 3 que a gente chama, talvez ele impacte num futuro próximo. Eu acho que o planejamento desse procedimento é fundamental e a cirurgia ela precisa sofrer uma revolução para acompanhar toda a revolução da cardiologia. Hoje, a análise dos enxertos ele pode ser feito com uma tomografia específica com alguns critérios para você ver, inclusive, os enxertos de veia safena nessa mesma tomografia, as duas mamárias, se elas são pérvias, o calibre das mamárias, se a mamária in situ chega, dependendo da anatomia do paciente. Isso a gente está aprendendo um pouco com a cirurgia robótica, principalmente nos Estados Unidos, de coronária. Alguns centros hoje fazem cirurgias híbridas, a cirurgia híbrida na literatura ainda tem vários pontos desfavoráveis, mas eu faço bastante, acredito cada vez mais que um subgrupo de pacientes se beneficia, mas precisa ser bem estudado, principalmente quando ele é feito de forma estagiada. Eu já tive o problema de fazer angioplastia primeiro, a cirurgia depois, ou a cirurgia primeiro, a angioplastia depois, já tive problema nos dois cenários, então precisa individualizar bem. E eu acho que essa grande revolução da cirurgia, sem dúvida nenhuma, na minha cabeça, é a análise do fluxo dos enxertos que foram confeccionados, né? A gente não pode fechar um tórax sem saber quanto está de fluxo para aquele enxerto. Isso é fundamental para a isquemia residual, até a mortalidade no perioperatório desse paciente, né? Existem ferramentas que a gente possa fazer isso precisa ser agregado à ferramenta da cirurgia. Não tem cabimento uma pessoa abrir um tórax, um procedimento agressivo, e sair com uma ponte sem nós termos totalmente o convencimento que aquela ponte vai mudar a vida dele, que está de uma forma efetiva. Eu agradeço muito a atenção, eu procurei não entrar em cenários de outros colegas que vão falar, mas, de novo, agradeço o convite.